Oi, hoje é resenha do conto 15 Minutos, escrito por Ademir Assunção, aqui da coletânea Páginas do Futuro, contos brasileiros de ficção científica. E já aviso para vocês, essa é a pequena última história desta coletânea. Portanto, lá no finalzinho do vídeo, vou indicar para vocês qual é o próximo livro para as sextas-feiras. Atenção todos os terminais de segurança. Unabomber localizado próximo da matriz máquina peluda. É preciso bloquear todos os acessos antes que ele entre na órbita gravitacional. Alerta máximo. Repito, é preciso bloquear todos os acessos. Destruam os terminais dos garotos que estiverem atrapalhando o trânsito. Temos apenas 15 minutos. Repito, alerta máximo. Assim começa 15 minutos. Escrito por Ademir Assunção. Eu tô dando risada porque eu tô rindo de nervoso, na verdade. Esse conto aqui realmente foi decepcionante. Como eu sempre digo, né? É super importante no início de uma coletânea você colocar um texto bom para cima, de muito bom para cima, para falar a verdade, para você ler e falar, quero ver os outros que estão presentes aqui nesse livro. Mas acontece também, né, justamente por causa disso, uma abertura de impacto. Depois, isso você faz assim, claro, com o primeiro e o segundo. A partir do terceiro você pode colocar uns textos um pouquinho mais inferiores, né, medianos até, talvez, né. E às vezes, para compensar aquele marasmo de uma sucessão de textos razoáveis, aí sim é necessário no final da coletânea você colocar, então, uma boa levada de textos bons também, para você meio que esquecer que você passou por alguns, mais ou menos, né? Ou seja, os últimos tem que ser até melhor do que os primeiros, mas isso não acontece em todas as coletâneas. Aliás, nos últimos dias aqui eu estou fechando várias coletâneas que estão um pouco decepcionantes com os últimos textos. E mais uma vez aqui é o caso, mais um texto que realmente você pode até duvidar que seja um conto, né? A situação aqui desse conto é estranha, porque é sobre o que, por exemplo, né? Bom, é sobre o tal Unabomber, podemos dizer, né? Afinal de contas, esse primeiro texto que eu li para vocês, que é a abertura, na verdade, o primeiro parágrafo, fica alternando com o segundo, que a gente pode considerar que seriam mensagens desse tal Unabomber. Como ele manda essas mensagens, a gente não sabe. Bom, a primeira também, que digamos é o sistema que está avisando o alerta máximo, aquela coisa toda, né, de urgência. Logo em seguida a gente tem, então, o que diz esse Unabomber, talvez para os seus seguidores. Na verdade, o contexto aqui que eu posso colocar para vocês, ele está vindo de longe. Tem um sistema de segurança e há um indício que ele vai conseguir passar por ele. Mas tem uma segunda parte, um segundo bloqueio, né, que em todo caso, né, ou no último caso, também pode ser ativado e evitar as pendengas. Isso vai se alternando o tempo todo entre esse discurso do sistema e o discurso do Unabomber. O discurso, claro, do sistema, que foi o que eu li para vocês, não tem nada demais, é uma coisa meio que óbvia no sistema, né? Só que quando entra a parte do Unabomber, é uma coisa totalmente sem sentido. Eu vou ler para vocês o que vem, o primeiro dele. Raposa de ouro sob chuva de sal. O silêncio recairá sobre a necrópole. Asas de chumbo, corvo orbital, esferas negras com venenosos tentáculos caranguejeiros. Os totens virtuais sufocam seus próprios vasos linfáticos. Ninfas despem calcinhas laminadas, calcinam desejos embrutecidos pelo frio do bronze. O cemitério do futuro não pertence a nenhum deus inconsútil ou late ao espaço. Enfim, tá vendo que não tem coisa sentido aqui? Lé com cré não temos por aqui. É tudo assim o texto, o comunicado do Unabomber que vai se alternando com os comunicados então aqui desse sistema. E aliás, não dá pra gente entender direito onde que isso acontece. É num país, por exemplo, que o Unabomber está invadindo, ou até um planeta. A gente não tem exatamente essa certeza. Mas temos esse invasor chamado Unabomber, ou seja, considerado, claro, um subversivo, um terrorista pelo sistema aqui presente, né? Mas ele quer salvar todo mundo? Talvez não. É, isso que a gente pode descobrir talvez mais ao final do texto. Sim, essa alternância entre o sistema, o comunicado do sistema e o comunicado do Unabomber não perdura durante todo o texto. Depois de um certo momento começa a ter um diálogo entre esse chefe de segurança e talvez o chefão ali da redondeza, que não dá para saber exatamente o que ele é, se é um imperador, um general, um ditador, um super boss, um big boss, né? Não dá para saber do que se trata exatamente, mas pelo menos tem esse diálogo base. Mas também vamos combinar, o texto ali é muito fraquinho.
palavras chavões de lá e cá, precisamos deter isso a todo custo, matem não sei o que. Então o sistema de segurança vai deter sim, senhor, mas se não tiver também, eu tenho outro ali atrás, pode deter ele. Não tem nada demais, é um texto bem simplório. Realmente também não inspira ninguém a gostar mais ainda do texto depois daquela coisa truncada, alternada, que levava o nada a lugar nenhum. Sério, não temos nada de interessante aqui nesse texto. Bom, e quando chegamos ao desfecho dele, descobrimos que realmente, eu vou dizer, vai, spoiler, ele consegue passar pela defesa, aquela primeira defesa, e passa inclusive pelas outras. E ao final, temos não temos na verdade a presença exata do Unabomber. Ficamos ainda com aqueles outros dois personagens, o talvez chefe de segurança e aquela entidade máxima ali, sei lá, se é um ditador, que diabo que ele é, né? Vamos colocar que tem um Big Boss. Enfim, estamos numa situação meio distópica talvez aqui, né? Ok, temos a conversa final entre os dois e dali, quando o chefe de segurança diz para ele, o Unabomber passou, né? Estamos perdidos. E aí também começa a falar umas coisas malucas. Aí você pode, pelo menos, pensar um pouquinho, deduzir alguma coisa aqui nesse texto, porque até então nada do que havia sido apresentado instigava a gente a refletir sobre o assunto da vez. Claro, no final das contas, o texto se revela, claro, com certeza, de uma maneira crítica a uma sociedade completamente distópica, sob um regime de opressão, e precisa de um salvador para tudo isso. Todos os modelos tradicionais estão presentes aqui no finalzinho desse texto, só que somente no desfecho dele. Antes, é apresentado de uma maneira completamente sem sal. Pelo menos, claro, no meu gosto, essa alternância entre os comunicados poderia ser interessante se o texto fosse mais criativo, talvez. Principalmente, né, o texto do sistema é uma coisa bem batida, nada demais. Já o texto do Unabomber é completamente maluco, sem sentido. Você não consegue achar coisas conexas, várias frases soltas, imagens colocadas. Claro, um contraste entre uma coisa e outra. O sistema mais rígido, mais tradicional, o Unabomber completamente maluco. E ao final tem aquela reviravolta, digamos assim, que não chega a ser uma grande coisa. Com certeza, a gente não vai lembrar disso de maneira alguma, como eu sempre gosto de dizer, né? Texto bom a gente lembra, pelo menos durante um bom tempo, né? E faz questão de atribuir uma boa nota e depois dizer que eu nunca mais vou esquecer disso. Mas na verdade você até esquece. Bons textos também são esquecíveis. Inclusive quando eu faço essa minha anotação de nota por aqui, eu deixo claro registrado ao final do ano, quando eu vou fazer o vídeo dos melhores e piores contos lidos durante o ano, eu descubro que, peraí, por que eu atribuí 5 asteriscos para tal texto se eu nem me lembro dele? Nada. Ou seja, um texto de impacto a gente também pode esquecer da mesma maneira, porque realmente o que impacta mesmo, você não precisa dar nota, você nunca vai esquecer de fato, aquilo está entranhado dentro de você e nunca mais corre o risco de fugir da memória, como alguns. Quem sabe um dia eu faço um vídeo a respeito disso, né? O que eu realmente esqueço e o que eu realmente guardo por aqui. Mas no fundo, esse texto é completamente dispensável. Vale então um comentário a respeito aqui do autor, que é um grande malucão, o Ademir Assunção. Diz ele aqui, ó, temos uma frase dele, entre aspas, uma das experiências fundamentais na minha vida foi ter conhecido os cogumelos alucinógenos. Com eles, percebi que o que chamamos de realidade é apenas uma medonha redução dos nossos canais perceptivos. Ou seja, né, ele está querendo dizer, né, que quando ele pega uns cogumelos do bom, ele começa a ver coisas diferentes, uma outra realidade, né? Ele tem novas percepções do mundo. Na verdade não, né? Ele está muito equivocado, né? Quando você está meio que sob efeito alucinógeno, a sua percepção está completamente furada, todo o seu sistema perceptivo do corpo inteiro fica completamente desajustado, ou seja, você não está vendo a outra realidade, você não consegue enxergar a realidade onde você está. Muito pelo contrário, você não está vendo um novo universo, você não está compreendendo o universo onde você vive. Aliás, a gente não consegue ver outro universo, a não ser que a gente vá para outro universo, tanto dentro dele, e você cria efeitos alucinógenos, ou seja, você perde a percepção de onde você vive, você não está descobrindo um mundo novo, você está indo para um mundo errado, que na verdade não é um mundo errado, você continua dentro do seu mundo, você não consegue mais perceber o mundo. Na verdade, esse papo de maluco
E quando é passado para a literatura, realmente é uma coisa bem batida em termos de um grande gênio literário, ou mesmo em outras mídias, né? Pode ser em outras áreas artísticas, eu quero dizer, né? Pode ser no cinema, no teatro, não só na literatura, ele cria alguma coisa porque está sob efeito de algo. Na verdade, você está rebaixando aquilo que você pode fazer plenamente consciente. Ou seja, esse doidão aqui do Ademir Assunção, aliás, ele escreveu bastante, inclusive ele tem vários títulos de coletâneas aqui anotados, coletâneas e romances também, né? Mas um dos livros de coletânea que é descrito aqui, que foi lançado em 1997, chama-se A Máquina Peluda. A Máquina Peluda é descrita aqui no texto que eu li para vocês, né? Que exatamente a Matrix peluda, né, que é onde o Unabomber vai atacar, né? É o tipo de livro de contos que eu acho que eu não procuraria, né? Eu sempre digo para vocês, né? Ler contos aqui é uma boa experiência de você ter contato com alguns autores e tipo curtir o jeito que ele narra e você ir atrás de mais coisas. Em vez de você ir direto a um romance, né? Você pode pegar um catatauzinho, ficar um pouco traumatizado e nunca mais procurar outras coisas que o cidadão tem escrito e pode ter coisa muito melhor, né? Você teve azar de pegar um texto fraco, por exemplo, né? Mas se você começa pelos contos, as pequenas histórias, você realmente já gosta do autor e pode arriscar, e até se você não gostar do texto seguinte, você pode continuar porque você já teve uma boa experiência. Agora, você pega um texto aqui que você já ficou na dúvida, pô, o cara é meio doidão, não quer escrever alguma coisa mais concreta, mais pé no chão, imagina o que ele escreve então nos outros textos, né? Inclusive, agora eu me lembrei, né? Será que ele tirou exatamente, A Máquina Peluda, ou seja, não é só um texto que faz referência ao título da história, ou será que é? Enfim, é o que eu quero dizer com tudo isso, nessa parte final, né? Por esse conto, eu não estou tentado a ir atrás de outros livros do Ademir Assunção. Mesmo nos outros textos aqui da coletânea, eu falo, não curti o texto, mas quem sabe, posso procurar outras coisas desse autor. Agora, o do Assunção aqui, não sei, acho que não. Por curiosidade, se for bem baratinho, posso até comprar um livro dele e ver se ele é mais pé no chão em outras histórias. Acredito que não, né? Por ter selecionado esse texto aqui, própria fala do Ademir, eu acho que realmente ele não deve fazer coisas sérias, com certeza. Enfim, para 15 minutos, escrito por Ademir Assunção, eu atribuo apenas asteriscos. Não tem como dizer que isso aqui é bom. Mas o que importa é que terminamos mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, então precisamos substituí-la com outro livro, que dessa vez será da lavra de um cara que escrevia bem pachuchu, Machado de Assis, uma seleção de contos do Bruxo do Cosme Velho. Todos uma temática bastante interessante, feita pelo organizador aqui. Qual é o organizador? Temos o nome dele? Não sei quem foi que fez a organização. Vou ficar devendo, depois eu descubro. Mas enfim, a temática aqui, mulheres. As grandes personagens femininas machadianas. Com certeza, para quem já leu os romances, aliás, já dou a dica para vocês, né? Deixa eu linkar aqui em cima, né? Eu fiz a leitura de todos os 9 romances publicados por Machado de Assis. Leitura comentada, capítulo a capítulo, que foi uma experiência bastante interessante conhecer principalmente as figuras femininas. E aqui temos a seleção de vários contos, onde predomina exatamente as grandes mulheres machadianas. Ou seja, é o livro para as próximas 17 sextas-feiras. Ou seja, teremos sempre outras figuras como aquelas Helena, Yaya Garcia, Lívia, Capitu. Bom, só Capitu já basta, né? Quem sabe uma dessas mulheres aqui vai superar uma dessas figuras que a gente já conhece bastante. Mas a gente vai conhecer isso a partir do próximo vídeo das sextas-feiras. E enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!